Gente querida, por falar em esquerda, vamos falar sobre trabalhadores e trabalhadoras. Quero receber com grande alegria agora o Gustavo Seferian, que é o presidente do ANDES, o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Gustavo, obrigado por ter esperado aí, a gente atrasou, mas muito bom você estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia a toda a companheirada que está acompanhando aqui o Manhã Brasil. É um prazer imenso poder estar aqui dialogando com vocês. Não, muito bom, muito bom. Gustavo, vamos direto ao assunto. Ela conta para nós da treta, da encrenca, do buraco em que vocês entraram com o governo Lula aí, tem reajuste, não tem reajuste, ajustes, não tem ajuste. Qual é a situação neste momento do professorado brasileiro das universidades, das instituições de ensino superior, né, não apenas universidades, em relação à questão financeira, aos acordos que foram feitos ano passado? Bom, Mauro, um buraco que o governo está cavando, né? E que cava com bastante vigor, né? Há muito, diante da sua cumplicidade e aliança com os mais diversos setores da burguesia que se sustentam a partir do rentismo e atentam para com a construção de alternativas de vida à classe trabalhadora, aos segmentos populares do nosso país, e que tem, né, um episódio bastante dramático, esse que envolve justamente os servidores públicos federais de conjunto, sobretudo aqueles que no ano passado firmaram acordos para recomposição, ainda que insuficiente, ainda que não integral, das perdas salariais no último período, e que teve, né, entre esses segmentos, os professores e professoras da rede federal. Nós, como bem devem se recordar, né, tivemos uma greve bastante vigorosa no último ano, junto aos companheiros e companheiras do Sinasef e da Fazubra, e que foi, sem sombra de dúvida, se não o maior da história, um dos maiores do último período, movimentos dos servidores públicos federais da educação. Em junho do ano passado, nós, por deliberação das bases, tanto do ANDES quanto do Sinasef, assinamos um termo de acordo que tinha uma série de questões, né? O governo tentou dar golpe na categoria, assinando com entidade mandrake, fantoche, acordo rebaixado, tentando antecipar desfecho da greve, mas esse desfecho se deu por conta da própria avaliação do conjunto dos professores e professoras e que levou à assinatura desse termo de acordo. Sem sombra de dúvida, para as questões mais imediatas, né, do professorado, a questão remuneratória e a recomposição parcial das nossas perdas era a mais significativa. E a expectativa era que, dentro dos termos do acordo, nós pudéssemos ter já, a partir de janeiro, com o pagamento de janeiro, ou seja, no início do mês de fevereiro, a recomposição na ordem de 9% das perdas históricas, e que não veio a se efetivar. E aí é importante colocar, Mauro, eu passo a bola para ti. Por que isso não se efetivou? O governo federal, muito embora em junho do ano passado tenha firmado esse acordo com os professores e professoras e tenha feito outros tantos acordos com quase 40 segmentos do Serviço Público Federal em momentos subsequentes, ele não apresentou um projeto de lei em tempo hábil para que pudesse ser votado e tivesse, né, a implementação a contento para esses efeitos, tanto na nossa carreira quanto na remuneração das e dos docentes no início do ano, né? Fez na calada da noite, né, no último dia possível, a apresentação de uma medida provisória, não foi nem projeto de lei, foi uma medida provisória, ou seja, que é um meio precário, um meio impróprio para tanto, e que estava condicionado à aprovação da LOA para se efetivar, para ter ali os seus efeitos concretos. Ocorre que, como aconteceu... LOA, Lei Orçamentária Anual, que não foi aprovada até agora, né?
Exatamente. Como isso acontece em outras circunstâncias. Não é certo, não é o adequado, mas há essa possibilidade. Digo para você que a última vez que isso ocorreu foi no ano de 2021, né? Mas ocorreu de forma sistemática no início dos 2000, no curso dos 90. Isso aconteceu com bastante frequência, com a aprovação da LOA em fevereiro, aprovação em março, aprovação em abril. Teve ano que aprovaram até em outubro a LOA, para você ter ideia. Né? E que está indicada para ser votada a partir do dia 11, né? O indicativo que está colocado no âmbito do Congresso é que na tarde, a partir das 15 horas do dia 11, a LOA possa ser votada. Esse condicionante que a medida provisória colocou, bom, coloca em suspenso, né, os efeitos que se pretendiam para janeiro, né, dessa repercussão remuneratória e na recomposição da carreira dos professores e professoras, e que traz aí toda uma série de ônus, né? Ônus para nós, né, que tínhamos essa expectativa, ônus para o governo federal, que tem responsabilidade nisso, né, imensa. Tem muita gente aí que está falando, não, agora a batata quente está no Congresso, esse Congresso aí cheio de larápio, que a gente não pode deixar de reconhecer, que é a pior legislatura que a gente teve no último período, né, pelo menos na Nova República, é a pior legislatura, pensando em perspectivas dos trabalhadores e trabalhadoras, mas que, né, não exime o governo federal da sua responsabilidade. Isso é muito importante da gente colocar. E não é a votação da LOA pela LOA que a gente quer e nem que precisa, né? É claro que esse é um debate importante, a LOA ela tem que ser aprovada, mas não uma LOA a partir de perspectivas que sejam de favorecimento do rentismo, né? Desenhada pela burguesia para atenção dos seus interesses e para a corrosão dos direitos sociais e a atenção dos interesses dos servidores públicos de modo geral. Então, o que a gente precisa é ter uma aprovação do orçamento que atenda a contento o que são os anseios nossos, né, enquanto servidores e servidoras, enquanto trabalhadores e trabalhadoras que gozam de forma gratuita dos serviços públicos de modo geral. Perfeito. Qual é a situação hoje efetiva dos... o ideal seria até pensar nos servidores federais como um todo, mas pelo menos dos docentes das universidades federais. Eu tenho ouvido muita reclamação de professores com dificuldades financeiras crescentes em função do arrojo salarial pelo governo. Qual é a situação real dos docentes das universidades? Mauro, essa é uma realidade, e eu vou dizer que existem muitos fatores que determinam isso. Tá? Não é exclusivamente o arrojo salarial, mas esse é uma marca talvez mais brutal dessa recaída, que, bom, no último período, desde do início, desde o golpe, tá, até os dias de hoje, sem contar essa recomposição que a gente vai ter, é algo como uma perda que se aproxima a 1/3 da renda que os professores e professoras teriam antes do golpe até esse momento. Tá? Com essa recomposição que é esperada, isso vai minorar um pouco, mas ainda vai estar muito longe do que são as expectativas que teríamos. Ou seja, em termos reais, vocês hoje estão recebendo 2/3 do que recebiam lá em 2015, por exemplo. Aproximadamente 30% a menos. Tá? Nossa. É bastante. É um marco extremamente significativo quando a gente compara com a realidade de um professor no início do ano de 2016. Mas eu acho que tem outros tantos elementos que compõem isso, Mauro. Hoje a gente vive uma realidade em que o conjunto dos professores e professoras, sobretudo nas instituições federais de ensino superior, não tem o mesmo perfil de outrora, né? Professor universitário foi-se o tempo que era filho das classes proprietárias, herdeiro, bem-nascido e que tinha uma condição, inclusive, de trabalho que era bastante mais arejada, possibilitando agendas de pesquisa mais amplas, sem achatamento temporal ou pelo exercício de atividades burocráticas e sem ser marcado por uma realidade de precarização do mundo do trabalho, que ela é total, né? E isso é algo que marca uma geração. Eu fico pensando, eu tenho 39 anos de idade, estou há 9 anos no Serviço Público Federal. A minha realidade é a de muitos professores e professoras que ingressaram, sobretudo, no bojo do Reúne, né? E que eu sou, assim como massivamente são,
né, professores dessa faixa de ingresso, os únicos sujeitos nas suas famílias que têm um posto de trabalho estável. Únicas pessoas que podem ter algum compromisso de perspectiva futura ou mesmo de arcar com serviços que eles são continuados, de pagar um aluguel para pai, um plano de saúde para sobrinho, um colégio para afilhado. Essa é a realidade que os professores e professoras se encontram, para além de serem os bastiões do endividamento, com a possibilidade de se ter empréstimos consignados a serem colocados nas suas folhas, coisa que, dentro de uma realidade de ultra precarização, de uberização crescente, de pejotização, que marca o conjunto da nossa classe, se vê impossível para outros segmentos e que levam a essa lógica de endividamento a se aprofundar, né? Então é uma realidade bastante dura. Aqui, bom, tem que ser também bastante enfático nesse sentido. Professores e professoras não recebem salário de fome, não temos um salário que ele é miserável, mas esse componente complexo de elementos, ele coloca dentro de um grau que ele é de intensificação da pauperização das e dos docentes, né? E que a gente não pode esconder de forma alguma. Perfeito. Gustavo, deixa eu dizer aqui, a Sumaia dizendo, salve Mauro, passo só para dizer, oba, o Gustavo, assisto depois. É professora também, a Sumaia, acho que da rede municipal. Sumaia, rede municipal em São Paulo, deve estar indo dar aula agora. A Sil, Haddad e Camilo, empregados do Lehman. E saúdo o Florentino Silva, que chega aqui como novo membro. Mais gente chegando, obrigado. Obrigado mesmo, gente. Olha aqui, a Sil e o Cláudio Soares de Souza também chegando como novos membros aqui. Muito legal, bastante importante para nós. Gustavo, mais cedo, as pessoas acho que não voltaram aqui. Estava havendo, deixa eu ver, a Maria José Menezes mandando um abraço para você, o Chimarrão Marxista mandando um abraço também. Muito bom. Dizendo que os técnicos da educação federal têm uma realidade muito pior. A Sil dizendo que, na verdade, renovou, que ela tinha esquecido de renovar a membresia dela. Então, o pessoal não voltou aqui, mas eu queria te colocar uma questão que mais cedo trouxeram. Algumas pessoas, o reverendo Eduardo Henrique dizendo, mesmo não se pode dizer dos militares. Pois é. Então, mais cedo, algumas pessoas fizeram críticas ao Andes, dizendo que na greve, o ano passado, o Andes fechou um acordo de maneira precipitada e que isso prejudicou os professores, que deveria ter mantido a greve. Imagino que você deva escutar essa crítica em outros lugares também. Como é que você responde, ou como é que você pondera em relação a essa visão? Bom, a questão da temporalidade da política é algo que ela é fundamental para a nossa compreensão e para o nosso exercício enquanto militantes, né? Eu que fui forjado a partir da tradição política do Daniel Ben Said e outras tantas figuras que tomaram esse tema como central na lida do nosso fazer de mobilização e da nossa intervenção junto à institucionalidade a partir da discordância dos tempos, é algo que está no centro das minhas atenções, e para análise dessas considerações, dessas críticas, é fundamental a gente poder ter isso também em conta. O fundamental é que, de fato, né, existem segmentos do professorado que entendem que a greve ela foi inclusive desgastante demais, ela se alargou demais e que deveria ter se antecipado no seu desfecho e ter estabelecido um processo negocial com o governo em momento anterior. Foram quantos dias de greve no ano passado? A gente chegou... bom, a greve nacionalizada foram 73 dias, tá? Okay. Porque teve... duas sessões sindicais que começaram um pouquinho antes, algumas que seguiram com a greve, então também dentro do que são, a partir do que são demandas locais e outras sem ter demanda local mesmo, seguiram com a greve por período bastante curto e posterior, mas como a gente tem essa dinâmica de organização no local de trabalho pelas sessões sindicais, e são as sessões sindicais que no fim das contas determinam o que é o empenho e o exercício da greve, a questão teve esse ruído, mas nacionalmente, né, desde a instalação do Comando Nacional de Greve e a assinatura do acordo foram 73 dias. O
o que ocorre, Mauro, é que tem um segmento, que ele é pequeno, da categoria, que entendeu que a greve foi longe demais, ela se alargou demais e se desgastou demais. Há um outro segmento também pequeno da categoria, e aqui eu estou me expressando a partir do que são as deliberações das assembleias de base, tá bem? Do Sindicato Nacional, que entendeu que a greve deveria se alargar um tanto mais, porque ela era uma greve ainda vigorosa, por conta da própria realidade que em alguns locais de trabalho a coisa se dava, né? Com a greve numa crescente, segmentos e seções sindicais, por exemplo, que entraram no momento posterior. Teve seção sindical que, por exemplo, votou a continuidade da greve, que queria a continuidade da greve nesse momento final, que estava em greve há 3 semanas, né? Que não estava 70 dias de greve, né? Estava 3 semanas. Aí é um pouco, vamos dizer assim, marcado pelo que é o particularismo da realidade local, que determinou o que era essa avaliação da importância que a greve naquele local estava numa crescente, não estava já num dissenso, não estava enfrentando dilemas próprios da conjuntura e do desenho da correlação de forças, que a gente tem como condição de poder fazer essa avaliação enquanto categoria, né, de forma mais sofisticada e com um olhar mais complexo, a partir do Comando Nacional de Greve. E foi o Comando Nacional de Greve, pela maioria das e dos seus componentes, com representação de todas as seções sindicais em greve que desejaram manter suas representações, que tirou essa deliberação para que, naquele momento, a greve pudesse ter um desfecho, conquanto assinado um acordo dentro dos termos que foram ali debatidos, né? Então, de fato, tem avaliações que elas são distintas, mas a massa maioria das assembleias de base das seções sindicais que estavam em greve indicaram, né, um desfecho naquele momento. E diretoria, né, cumpre o papel de ouvir as suas bases. Isso aqui é exercício democrático que os trabalhadores e trabalhadoras construíram em toda a sua história, né, e que, bem, críticas vão ter, considerações distintas, por óbvio, vão aparecer, mas a gente se expressou a partir da democracia de base, que é a forma como a gente constrói historicamente essa entidade. O ANDES está em processo eleitoral, né? Agora em maio, vocês têm eleições. Como é que está o processo eleitoral? Eu vi, são 4 chapas, é isso? Então, como que funciona o nosso processo eleitoral, Mauro? É um processo que também ele é marcado por uma temporalidade particular. Ele é um processo que ele se dispara no Congresso do Andes, que antecede as eleições, e a gente teve o Congresso que foi dos dias 27 ao dia 31 de janeiro, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Esse Congresso, ele aprovou o regimento eleitoral e proporcionou, né, que as potenciais chapas a concorrerem ao pleito se apresentassem. E como que elas se apresentam? Indicando os seus triunviratos, né? Essa figura que não tem existência estatutária no Andes, mas que a gente assim concebe, que é a composição da presidência, secretaria-geral e primeira tesouraria que se candidatarão, né? Foram apresentados 4 triunviratos, né? E que tem até o dia 6 de março, às 18 horas, para apresentar a nominata completa da chapa. A nominata comporta 83 companheiros e companheiras, garantida a paridade de gênero, representação em todas as regionais, né, que são 12 regionais do Andes. Então, é uma tarefa que ela é, de fato, difícil, né, de se organizar, precisa de fato um enraizamento nacionalizado das forças políticas para que a chapa venha a se consumar. Eu vou dar um exemplo, né? No pleito anterior, né, para a gestão 23-25, foram apresentados no Congresso 4 triunviratos também, mas apenas 3 chapas se consumaram, né? Então, ainda tem, né, essa abertura potencial para 4 chapas, mas o desenho efetivo de como que elas se darão só depois da homologação pela Comissão Eleitoral Central que a gente vai saber. Você é candidato? Não, nem posso. Nem quero. Ah, não? Não, a gente tem, né, uma ferramenta muito importante dentro do âmbito do Sindicato Nacional, que é uma cláusula estatutária que impede a recondução por mais de uma vez dos diretores e diretoras. Eu estive na gestão que se iniciou na pandemia como membro da diretoria da Regional Leste, né? Eu sou professor da UFMG, então, que representa os professores de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, eu estava na direção regional
e nessa gestão eu estou na presidência, então não posso, nem que eu quisesse, eu me reconduziria. E é algo muito salutar, né? É importante que a gente possa ter essa rotatividade de quadros, a testagem pela categoria das lideranças, e, bem, importante também, né, tô com filha pequena, preciso aqui estar lidando com o trabalho de cuidado de forma mais dedicada, e que isso vai ser fundamental aí para o próximo período, para mim. Legal. Também. Tá bom, valeu, Gustavo, que bom. Mauro, vou fazer uso da palavra só um instantinho para colocar uma questão que eu acho que ela é importante, que não foi frisada. O tempo que você quiser, à vontade. O processo todo, né, que você perguntou, da efetivação, dos termos do acordo, medida provisória que ainda não teve seus efeitos, né, ele é objeto de luta nesse momento, de forma articulada pelos servidores públicos federais, que estão chamando uma jornada de lutas por meio do FONASEF, que é o Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Servidores Públicos Federais, para os dias 11 a 14 de março, né? Considerando esse momento que é o da votação da LOA no Congresso Nacional. O Sindicato Nacional específico está chamando o seu Comando Nacional de Mobilização e uma jornada de lutas que vai desde o dia 10, tá? Desde a segunda-feira até o dia 14. Inclusive, convocando para o dia 11 um Dia Nacional de Paralisação e de boicote ao controle de ponto dos professores da carreira de ensino básico. Então vai ter greve, paralisação. Então vai ter paralisação no dia 11, as assembleias de base, se de fato não for votada a LOA, se de fato... o indicativo é esse, para que as assembleias de base possam estar fazendo esse chamado e construindo esse Dia Nacional de Paralisação, imprescindível para pressionar o governo federal e o Congresso Nacional para a votação da LOA a partir de perspectivas que são as nossas, dos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo a nossa recomposição remuneratória e a boa continuidade dos serviços públicos. Então, esse é um indicativo que se coloca e que a gente vai seguir avaliando a nossa mobilização para garantia disso. Então, professores e professoras da rede federal, nas suas sessões sindicais, animem a construção das assembleias, construam essas mobilizações, estejam em Brasília para a gente construir essa boa jornada de lutas de 10 a 14. Eu vi duas datas para votação da LOA, dia 11 e dia 17. Vai ser dia 11, então, é isso? Dia 11 indicado para as 15 horas, de princípio. Perfeito. Tá bom? Tá. Bom, então nós vamos ter... Que dia é de vocês? A paralisação? Dia 11, a mesma data de votação. Então está sendo convocada para o dia 11. Ok. Então, Brasília vai ferver, hein? Dia 12 tem uma mobilização nacional das enfermeiras e enfermeiros pelo piso salarial e jornada de 30 horas. Tá? Vai ter uma grande manifestação em Brasília das enfermeiras e enfermeiros. Então, Brasília tá... O ano vai começar fervente aqui em Brasília. Ou está começando fervente aqui em Brasília. Legal. Pois é. Uma última observação da Cristiane Toledo. Infelizmente, o Sinasef, que é o sindicato dos trabalhadores técnicos e auxiliares, não é isso? Professores dos institutos federais e técnicos também. O Fazubra é dos auxiliares e técnicos. Perfeito. O Sinasef, então, professores dos institutos federais. Está tomado de burocratas governistas, cuja principal preocupação é blindar o governo Lula, deixando em segundo plano a luta dos trabalhadores da educação. Está aí feito o registro da Cristiane. Obrigado, Gustavo. Valeu demais. Vamos falar mais vezes aí. Vamos falar nessa jornada aí, tá bom? Vamos sim, com certeza. Estamos à disposição. Um abraço.